Quais são os tipos de câncer de mama e por que é importante a gente conhecer um pouco mais sobre eles? Nós podemos classificar o câncer de mama conforme o lugar onde ele surgiu no tecido da mama ou conforme o seu subtipo molecular. Quando classificamos o câncer de mama de acordo com o local onde ele surgiu, nós podemos classificar em tumores com carcinoma ductal, carcinoma lobular ou outros subtipos histológicos menos comuns, como o mucinoso, o medular, o papilífero, tumores filoides. O carcinoma ductal, como o próprio nome já diz, se forma nas células dos ductos mamários. Ele é disparado o tipo de câncer de mama mais comum e corresponde a aproximadamente 70% dos casos. Já o segundo tipo mais comum, o carcinoma lobular, se forma na célula dos lóbulos, que produzem o leite. Ele corresponde a aproximadamente 10% de todos os casos. É importante diferenciar o carcinoma ductal invasivo daquele carcinoma ductal chamado in situ, quando a proliferação das células e o câncer não se tornou invasivo e as células do câncer não ultrapassam o ducto mamário. Já quando falamos sobre os subtipos moleculares do câncer de mama, estamos falando sobre os receptores que estão naquela célula tumoral. Compreender a classificação dos subtipos moleculares do câncer de mama é fundamental para que a gente determine o prognóstico daquela doença e também o tipo de tratamento que a paciente vai receber. Podemos classificar os tumores em 4 subtipos diferentes: os tumores luminais, luminal A e luminal B, os tumores HER2 positivo e os tumores que são os triplo negativos. Então, quando falamos sobre os subtipos luminais, nós falamos daqueles tumores que possuem na sua superfície receptores hormonais, sejam receptores de estrógeno ou de progesterona. Geralmente, esses tumores, então, eles podem ter um índice de replicação um pouquinho mais baixo, e aí a gente chama eles de luminal A, ou um índice de proliferação mais alto, classificando ele como luminal B. Os cânceres de mama com receptores hormonais positivos são o subtipo mais comum, correspondendo a cerca de 70 a 75% de todos os casos. E ele ocorre mais comumente após a menopausa. Esses tumores podem ser tratados e costumam responder muito bem à terapia que a gente chama de hormonioterapia, já que ter esses receptores na superfície vai desencadear a replicação das células através dessa via. Então a hormonioterapia vai atuar diminuindo os níveis dos hormônios ou bloqueando esses receptores e assim inativando as vias de proliferação dentro das células. Alguns exemplos de medicações utilizadas na hormonioterapia incluem o famoso tamoxifeno, o anastrozol, o fulvestranto e o exemestano. A hormonioterapia pode ser utilizada no câncer de mama receptor hormonal positivo em diferentes indicações. Quando esses tumores são muito iniciais, por exemplo, o carcinoma in situ, quando ele ainda não é invasor, como uma forma de quimioprofilaxia e em casos selecionados. Em tumores de mama em estágios iniciais, quando a quimioterapia não é indicada. Em tumores de mama que são localmente avançados, quando a gente faz o tratamento com quimioterapia e após a paciente fica usando a hormonioterapia em torno de 5 a 10 anos, dependendo do caso, e em tratamento de doença avançada ou metastática, quando a gente pode usar a hormonioterapia de forma isolada ou em combinação com outras medicações, como quimioterapias, para dar uma taxa de resposta maior para as lesões tumorais. Já os tumores do subtipo molecular HER2 positivo são assim chamados porque eles expressam essa proteína em grande quantidade na membrana das células. Eles correspondem a aproximadamente 20% dos casos. E até alguns anos atrás, esse tipo de tumor tinha um prognóstico muito reservado, até o momento em que a gente descobriu terapias-alvo específicas para bloquearem esse
receptor HER2. Essas terapias incluem o trastuzumab e o pertuzumab, por exemplo. O tratamento com a terapia-alvo anti-HER2 pode ser utilizado em várias indicações, como neoadjuvância, ou seja, como um tratamento antes da cirurgia da mama, como um tratamento adjuvante após a realização da cirurgia, ou como tratamento para doença já avançada ou metastática. E aí, a gente pode utilizar o trastuzumab de forma isolada ou em combinação com a sua dupla, que é o pertuzumab. Ainda, novas medicações para bloqueio do HER têm surgido, como por exemplo o TDM1, que é uma molécula anti-HER2 ligada a um quimioterápico. Então, essa molécula vai atingir o receptor na superfície da célula, internalizar e dentro da célula ela libera o medicamento quimioterápico. Outra opção é também combinar o tratamento com o bloqueio do HER com algumas quimioterapias específicas. Então, por isso é importante entender o status do HER em cada paciente, se ele é positivo hiperexpresso ou se ele é negativo, para a gente não deixar de oferecer esse tipo de tratamento-alvo para as pacientes. Para descobrir se o tumor da paciente é HER2 positivo ou não, a gente lança mão de alguns exames. Então, a gente lança mão da imunohistoquímica ou em algumas vezes é necessário um exame chamado FISH para detectar se esse receptor HER2 é hiperexpresso. E por fim, o subtipo molecular de câncer de mama chamado triplo negativo tem esse nome justamente pela falta de expressão de qualquer um desses receptores que a gente citou anteriormente. Então eles não têm receptores de estrogênio, não têm receptores de progesterona e não expressam o HER2. Então eles são chamados de triplo negativo. Esses tumores são menos comuns, costumam acometer pacientes mais jovens e também costumam ter um comportamento mais agressivo. Por isso, nos casos de tumores triplo negativo, é necessário que a gente utilize o tratamento com quimioterapia, mesmo após a realização da cirurgia da mama. Vale lembrar que nesse subtipo triplo negativo é muito mais comum a gente encontrar as mutações dos genes BRCA1 e BRCA2, tão faladas no câncer de mama. Por muitos anos, o câncer de mama triplo negativo foi considerado como um órfão de tratamento e a gente só tinha a quimioterapia para oferecer para essas pacientes. Mas recentemente a gente teve a primeira aprovação de imunoterapia no tratamento do câncer de mama e foi para o subtipo triplo negativo. Então, pacientes que tenham câncer de mama triplo negativo em estágio avançado podem sim se beneficiar do tratamento de imunoterapia combinado com quimioterapia, uma quimioterapia chamada nab-paclitaxel. E aí a gente tem a imunoterapia iniciando dentro do câncer de mama. E aí, você gostou de saber um pouquinho mais sobre os diferentes subtipos do câncer de mama? Comenta aqui pra mim e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e fique atento aos próximos conteúdos. Até mais!